Vamos comentar sobre uma publicação recente no New England Journal of Medicine sobre a varíola dos macacos. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de Faça Medicina, temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Saiu uma revisão, um artigo de revisão no New England Journal of Medicine, que é uma das principais revistas de medicina, e que fala sobre a varíola dos macacos, né, a monkeypox. Esse artigo foi lançado então no dia 26 de outubro de 2022, no New England, e foi escrito por esses autores, Antônio Gessen, que é médico, Emmanuel Nacone, que é PhD, Isdam Paná, que também é médico, e como editor teve o Corin Harding. Esses pesquisadores, a gente sempre dá uma olhadinha, né, nas afiliações deles, eles estão relacionados ao Instituto Pasteur da Universidade de Paris-Cité e também às outras unidades. Vão ficar aqui na página aí, na tela, para quem quiser dar uma olhadinha aí quais são as referências e como contactar esses autores, quem tiver mais interesse. Mas basicamente esse é um artigo de revisão, ele é bem interessante, ele fala sobre então a varíola dos macacos, com as informações que a gente tem mais recente. E eu vou mostrar aqui duas figuras que falam trechos interessantes sobre essa doença, né? A primeira figura é essa daqui, ela mostra então, né, ali na esquerda em cima, né, a estrutura viral. A gente consegue ver no cinza ali uma foto de microscopia eletrônica de que esse vírus é um vírus envelopado. Ali do lado direito a gente tem uma imagem, um desenho feito desse vírus, que é um vírus de DNA com dupla hélice e um vírus envelopado. E então a gente tem uma boa definição já desse vírus, diferente do que a gente tinha com o Covid. Principalmente, como fala no artigo, a varíola dos macacos, ela é uma doença que é endêmica em algumas regiões da África. Foi endêmica historicamente. Então, se a gente olhar aqui nessa parte de baixo da figura, a gente consegue verificar que a gente tem regiões na área na África Central, por exemplo, como está meio em azul, em roxo, né? Na região central, a gente tem a doença com casos esporádicos ou endêmicos, ou alguns surtos da doenças. Em alguns países, como República Democrática do Congo, no Congo mesmo, na área do sul do Sudão, Gabão e Camarão. E a gente tem também Camarões, né, que a gente chama em português. E a gente tem também uma segunda variação dessa doença, né, que ocorre na África Oeste, a região oeste da África, que também é endêmica, com casos esporádicos de surtos na Nigéria, Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Camarões. A gente vê então marcado em verde essa região do oeste da África. E é dessa região do oeste da África, supostamente, que um paciente emigrou, ou seja, saiu da Nigéria e foi para a região europeia, mais especificamente no Reino Unido, e aí transmitiu, foi um dos primeiros casos, supostamente. Então, a nova epidemia que é pandêmica, né, que está espalhada aos vários continentes do mundo e aos vários países do mundo, ela seria essa nova forma aí que vem da oeste da África. Não está simbolizada nesse mapa, porque ele só mostra a África nesse mapa, mas seria uma área amarela que inclui a Europa, a América do Norte, a América do Sul, incluindo o Brasil, a região do Oriente Médio e as regiões dos Pacíficos, mas derivaria então dessa região que está assinalada em verde. Então é bem interessante, o artigo detalha vários pontos relacionados. Quem tiver mais interesse, vale a pena dar uma olhadinha nesse artigo. Como sempre, no New England traz sempre imagens bonitas aí para ilustrar seus casos. Vamos dar uma olhadinha também nessa imagem, que é uma imagem que representa como que ocorre a transmissão do vírus da varíola dos macacos, né? Então, em regiões, isso principalmente focado em regiões em que o vírus é endêmico, ou seja, que essa doença ocorre com uma certa frequência ao longo do tempo. Então, do lado esquerdo, a gente tem as florestas tropicais, né, com os reservatórios naturais da doença, né, que são os roedores, e pode ter ratos, esquilos. Ainda não está bem definido quais são as espécies específicas, mas tem suspeitas que o artigo cita das espécies específicas. E também os macacos e os macacos africanos, alguns tipos de macacos, podem ser hospedeiros intermediários da doença. Mas basicamente essa é uma doença com transmissão zoonótica. Então ela pode ser transmitida dos animais para
a nossa espécie humana, para os Homo sapiens. E aí, após isso, através do contato íntimo, essas pessoas podem trazer, então, causar uma transmissão de humano para humano. Isso normalmente acontece nessa parte central aí da imagem, em vilas e também em cidades na região que a gente viu lá da África, né? Da região central da África e da região também do oeste da África. Então, essa transmissão, esse tipo de transmissão, tanto zoonótica dos animais para as pessoas, como entre as pessoas em regiões endêmicas, já é conhecida há bastante tempo. Já tem casos relatados desde a década de 60, como se fala no artigo do New England, né, na parte textual desse artigo. Mas a gente só ouviu falar agora mais recentemente dessas doenças. E um dos motivos é porque ocorreu essa terceira parte da imagem. Ocorreu a transmissão globalmente de pessoas para pessoas, principalmente após contato íntimo e principalmente entre homens que fazem sexo com homens, né? Então, ocorreu esse surto grande em várias cidades ao redor do mundo mais recentemente. Por isso que a gente ouviu falar. Isso mostra um pouco da inequidade que existe da atenção às doenças. Enquanto estava restrito à África, pouco se falava sobre ela nos outros países, pouco se estudava sobre ela, e agora que ela está sendo transmitida para vários outros países, aí sim tem-se mais interesse, inclusive as revistas científicas, inclusive as empresas farmacêuticas, os laboratórios e toda a infraestrutura hospitalar de plano de saúde. A gente tem também uma outra via de transmissão, além de ter a humanos para humanos, que também é documentada, que ocorreu principalmente nos Estados Unidos em 2003, que foram de alguns animais. Então, na parte de baixo, numa das setas azuis que a gente vê embaixo dessa imagem, para roedores, né? Alguns tipos de roedores que são considerados pets e que saíram da região dos países africanos e foram transportados para serem vendidos como pets, como animais de estimação nos Estados Unidos, e ocorreu a transmissão, então, da varíola dos macacos desses roedores pets para as crianças, principalmente, e adultos que eram donos desses pets. Então, essa imagem é bastante bonita, bem ilustrativa, como sempre no England é, mostrando como ocorre essa transmissão. E esse artigo, vamos dar uma olhadinha, que o objetivo aqui não é ler o artigo, né, mas só para ficar claro que tem um artigo bem estabelecido, ele traz uma revisão bem ampla sobre os temas, mostra fotos, inclusive. O nosso objetivo não é mostrar imagens aqui, mas para quem tiver interesse de achar imagens, fotos sobre a varíola dos macacos, essa é uma boa revisão, essa é uma boa fonte de informações. Inclusive, a gente já fez vídeo aqui no canal a respeito, mostrando inclusive fotos sobre os principais sintomas da doença, né? Vamos traduzir essa página para ficar mais fácil da gente acompanhar. Eu vou ler aqui o trecho final dessa conclusão, né? Então, uma das conclusões do artigo é: o declínio gradual da imunidade à varíola, a varíola tradicional que ocorreu há muitos anos, né, ao longo do último século, pode explicar em parte um aumento na incidência de varíola em algumas regiões onde a doença é endêmica. Da varíola que ele está falando segunda vez é uma tradução da varíola dos macacos. Então, um declínio gradual da imunidade à varíola, a varíola tradicional, pode explicar em parte um aumento da incidência da varíola dos macacos. No entanto, a epidemia atual nos lembra que a emergência viral é um fenômeno permanente, sem fronteiras e muitas vezes imprevisível em sua natureza, alvo e magnitude. Aqui entra algo que é muito interessante da gente notar e que ficou claro principalmente durante a pandemia de Covid, né? Que essas doenças virais, elas acabam por trazer para a gente esse conceito de que doenças virais podem ser transmitidas, inclusive causando novas pandemias. Esse surto atual que a gente está tendo de varíola dos macacos ilustra como uma doença que afeta uma região do mundo, no caso a África, né, pode ter um forte efeito em áreas onde ela não é endêmica, ela não ocorre de forma frequente, com diferentes populações-alvos e novas apresentações clínicas. Para impedir a continuação da atual pandemia de varíola dos macacos, tanto nas zonas africanas onde ela é endêmica, ela ocorre de forma recorrente, como nas regiões recentemente afetadas, as prioridades são claras. Vamos ver quais são as prioridades elencadas pelos autores desse artigo. Em primeiro lugar, aumentar a sensibilização e educação das populações, especialmente os grupos de risco, para prevenir a infecção e reduzir transmissão e disseminação da doença. Então, educação e importância da informação para todo mundo a respeito da varíola dos macacos. Segundo, desenvolver rápido testes sensíveis de detecção no ponto de atendimento para melhorar diagnóstico e, consequentemente, a prevenção. Uma vez que a pessoa faz o teste e identifica que ela tem a doença, fica mais fácil dela evitar a transmissão de humano para humano.
E terceiro, avaliar a eficácia de tratamentos, vacinas e estratégias de vacinação existentes e melhorar os esforços para disponibilizar a vacinação e o tratamento a todos os grupos e regiões afetados. Bom, basicamente, as conclusões têm a ver com educação, diagnóstico e tratamento e prevenção eficazes. Essa epidemia, essa pandemia de varíola dos macacos, né, da monkeypox, como é o título aqui do artigo, ela ilustra para a gente o como é importante a gente considerar que a gente está preparado ao redor do mundo para qualquer doença viral se todos os países do mundo estiverem preparados. E mostra a importância das alterações relacionadas à globalização do mundo, à facilidade de transporte, à facilidade de viagens, tanto de mercadorias quanto de pessoas, faz com que as doenças acabem se espalhando mais rapidamente e como isso faz com que é importante que a gente tenha uma equidade, que seja mais fácil, quem precisa ao redor do mundo, obter o tratamento, obter a prevenção, obter vacinação, onde precisa, para que essas doenças não explodem em novas pandemias, assim como aconteceu com a Covid. No caso da varíola dos macacos, a transmissão, até o momento, ela ocorre por contato íntimo, então é muito mais difícil de acontecer do que um caso na Covid, né, que a transmissão era por via respiratória, né? Mas, mesmo assim, é importante a gente lembrar da importância da gente evitar, da gente prevenir, da gente tratar os casos e da gente oferecer esses tratamentos de forma global. Se você tiver mais interesse nesse conteúdo, o link do artigo completo, com as informações e ilustrações, vai ficar na descrição. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.